Boa noite, então, a todos. Então, como todos podem observar, o título da palestra desta noite é Ceticismo e Espiritismo. Essa palavra ceticismo, ela tem origem grega e ela significa aquele que inquere, aquele que investiga. E ele está relacionado ao conceito de que ou parte ou todo o conhecimento seja duvidoso ou até mesmo falso. Então, o ceticismo tem relação a isso, a dúvida com relação ao conhecimento. Os céticos, eles usam uma argumentação, através de uma argumentação própria, eles mostram que não há nenhuma garantia de que aquilo que nós conhecemos seja aquilo que nós alegamos conhecer. E esse é o princípio básico. Segundo eles, nós não sabemos de nada, nós não temos certeza de coisa alguma, nós podemos colocar tudo em dúvida, nem sequer podemos saber do que sabemos, ou nem sequer sabemos que nós sabemos. E por isso eles dizem que o homem deve renunciar à certeza, deve suspender o juízo sobre todas as coisas e submeter toda a afirmação a um julgamento, a uma dúvida constante. O ceticismo é o oposto do dogmatismo. O dogmatismo é o princípio inverso, é o princípio em qual as coisas podem ser credíveis sem que sejam questionadas, aquelas verdades que não são colocadas em causa, justamente porque elas estão fundamentadas em determinados princípios. Então, o ceticismo é completamente o inverso do dogmatismo. E é através do ceticismo é que as crenças e os dogmas são questionados. Esses dogmas e crenças que foram alicerçados ao longo do tempo, baseados em costumes e etc. Então, os céticos entendem que não existe nenhuma verdade eterna que ela não possa ser colocada em dúvida, que não existe nenhuma autoridade que possa ser rejeitada, que não existem teses que não possam ser analisadas pela luz da razão. Sócrates, com aquelas palavras conhecidas, só sei que nada sei, ela mostra esse esforço permanente e contínuo de recusar um determinado saber que já foi construído. Ou seja, ele coloca na condição de que toda gente pode se iluminar por si mesmo, através da razão, através do questionamento das coisas que estão à vista. E Descartes, ele também dizia coisa semelhante. Ele dizia que era necessário duvidar de tudo, manter-se numa postura crítica sobre tudo que existia no mundo. Essa era a posição de Descartes. E o objetivo era para que ele pudesse chegar a uma conclusão, duvidar das coisas para poder pensar, e pensar para chegar a algum conhecimento verdadeiro. Então, Descartes ele partia do princípio da dúvida, do questionamento, para poder pensar. E, através do pensamento, do raciocínio, ele chegar a algum conhecimento de verdade. Então, o ceticismo ele pode ser sistemático ou pode ser moderado. O ceticismo sistemático, que também pode ser chamado de total ou radical, ele duvida da própria capacidade, da própria possibilidade do conhecimento das coisas que estão no mundo. Duvida de tudo. Esse é o ceticismo sistemático, radical. Ele está sempre questionando qualquer coisa. Já o moderado, ele utiliza a dúvida como um objetivo para propor novas ideias. Então, esse ceticismo moderado devia ser a norma que todo aprendiz deveria seguir. O ceticismo moderado ele é sinônimo de mente aberta, que é a disposição para aprender novas coisas, para aprender novos itens e corrigir algum outro conhecimento que foi mal construído, revisar aquelas crenças que estavam estipuladas. O pai do ceticismo é Pirro de Élida,
que viveu no século IV a.C. e era contemporâneo de Aristóteles. Ele dizia que o que podemos conhecer com certeza? Ele tinha uma postura muito fria com relação à vida, porque ele colocava tudo em causa. E, de certa forma, isso parece ser uma forma de estagnar o pensamento. A forma como ele vivia, sem ter conclusões de nada, nunca. Então, era uma forma de estagnar o pensamento, porque ele não desenvolvia o raciocínio, poderíamos assim dizer. Allan Kardec, nós podemos dizer que foi um cético moderado. Por quê? Em toda a codificação, Kardec sempre alegou, usou por base aquela premissa que sempre foi muito importante em todo o processo de codificação, que é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única falsidade, aceitar um único fato como erro. Então, esse ceticismo moderado que Allan Kardec usou foi a base de toda a nossa codificação espírita. Ele utilizou, então, o método científico que era moda na época, que era o método teórico experimental. Ele não confiou em nenhum médium, um único médium. Ele obtia informações de diversos médiuns. Ele não assumia como verdadeira nenhuma mensagem, especificamente falando. Então, ele confrontava todos os médiuns, as mensagens de todos os médiuns, e daí ponderava, pegava essas respostas diferentes e depois publicava-as de acordo com os princípios da razão. Alguns retratores, alguns críticos do método de Allan Kardec, eles alegam que Allan Kardec deveria ter publicado também aquelas mensagens que foram descartadas pela lógica, para que todas as outras pessoas pudessem também fazer as mesmas comparações que ele fez. Mas Allan Kardec achou por bem fazer assim e está feito. Ele baseou-se que a universalidade das mensagens seria suficiente para dar-lhes credibilidade. No Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 7, 8, quer dizer, ele diz que no estudo de qualquer doutrina, como a doutrina espírita também é uma delas, elas são apresentadas após uma ordem de coisas que é imensa e também é muito nova. E essa análise só pode ser feita por pessoas sérias, perseverantes, livres de prevenções e que estejam animados de firme e sincera vontade para chegar a um determinado resultado, a um resultado qualquer. Ainda nessa introdução, no item 17, ele diz que o ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muito esmero, muita instrução mesmo e caráter de bom senso. Nesse caso, então, ele mostra que não é porque uma pessoa ela tenha muitos conhecimentos que ela vai ter o bom senso. Então, apesar de que Allan Kardec tenha fundamentado seus princípios nas leis da natureza, ele sempre deixava uma porta aberta para as dúvidas. Ou seja, ele justificava, explicava à luz da ciência, mas deixava aberta para dúvidas, porque se uma nova lei viesse a ser descoberta, uma nova lei da natureza viesse a ser descoberta pela ciência, o Espiritismo tinha que se pôr de acordo com essa lei, porque senão ele ia cair por si. Então, esse é o caráter progressivo da doutrina espírita. No livro Obras Póstumas, ele afirma que, apoiada tão só nas leis da natureza, não pode variar mais do que essas leis, o Espiritismo. Mas,
se uma nova lei for descoberta, ela tem que se opor, se colocar de acordo com essa lei. Ou seja, a doutrina espírita, ela se expande com a descoberta de novas leis. Ele ainda diz que não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetualidade. Então, dessa forma, o Espiritismo aberto às novas leis da natureza, que vão sendo descobertas pela ciência, o Espiritismo sempre avança par e par com a ciência. Lá no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec tem um diálogo com 3 pessoas típicas. Uma delas é um cético. Então, esse cético, esse personagem, é alguém que está carregado de dúvidas, que, de modo algum, ele acreditava nos fenômenos espíritas. Então, as questões que ele levantou nesse diálogo ainda persiste na mente de muitos espíritos encarnados e desencarnados até hoje. Então, uma das coisas que ele questiona é a distinção entre os novos vocábulos espiritismo e espírita, em contradição a espiritualismo e espiritualista. Então, as palavras que existiam à época eram espiritualista e espiritualismo. Ele criou 2 novas palavras, 2 novos termos, espírita e espiritismo. Então, Allan Kardec dizia que, para ideias novas, era necessário palavras novas, porque as palavras espiritualista, ela já tinha um conceito carregado por trás e que seria suscetível de confundir. Porque, afinal, todo espírita é necessariamente um espiritualista, mas nem todo espiritualista crê na existência dos espíritos. E hoje até se cumpriu o que ele temia, porque esses 2 termos, espírita e espiritismo, já caíram assim numa vulgaridade tal que é utilizada de qualquer forma, é utilizada, por exemplo, na literatura. Muita literatura se diz espírita porque vem demais. E se nós formos lê-la à luz do espiritismo, nós vemos que tem muitas falhas. As filosofias religiosas também costumam utilizar esses conceitos para ficar mais na moda, vamos dizer assim, porque, de certa forma, apesar de não parecer, está na moda ser espírita. Ele também dizia que, pelo fato de ser uma ciência fundamentada em fatos positivos, por que tinha dissidência ou tinha diversidade de crenças entre os adeptos da doutrina que se iniciava? Era o que acontecia na Europa e na América na ocasião. E Allan Kardec responde que toda ciência, no início, ela dá margem a dissidências, até que os princípios dessa nova doutrina estejam definitivamente estabelecidos. Então, até lá, até que esses princípios estejam estabelecidos, é natural que as pessoas comecem a ter entendimentos diversos, até então que todos cheguem ao consenso. E ainda mais, o descobrimento de uma nova doutrina, como ele dizia, provocava um choque entre aqueles que desejavam o progresso e aqueles outros que temiam em permanecerem estacionados. Então, muita gente com medo, presos a não progredir, eram contrários a essa nova doutrina. E nós podemos observar isso dos 2 lados da vida. Ou seja, nós observamos também entre os encarnados, entre os desencarnados, como alguns desencarnados, eles combatem o espiritismo porque sabem, reconhecem que o espiritismo, ele propicia a evolução espiritual de todos. Ele também colocou em causa as fraudes que aconteciam nos fenômenos espíritas, que eram muito comuns à época de Allan Kardec.
hoje ainda também observamos essas fraudes. Então, Allan Kardec dizia, se existem médiums embusteiros, nada pode inferir em acreditar que todos eles sejam. Ou então, se existem médios embusteiros, não quer dizer que o espírito não exista. Eu, como médio, finjo uma comunicação mediúnica, essa comunicação é falsa, mas não quer dizer que não existam espíritos. É isso que ele queria dizer. Então, o ceticismo ele pode ser usado como um antídoto ao misticismo. Então, ou seja, o ceticismo é um método como a filosofia espírita se organizou, como ela preza-se com o cuidado, usando a lógica, para se afastar das superstições. Então, ou seja, nós questionando os fatos, nós podemos fugir das superstições. E, além do mais, não foi Kardec que inventou o espiritismo. O espiritismo não foi inventado. Desde sempre, nós temos registro de comunicações entre os vivos e os mortos. Os mortos são os espíritos. Ou seja, isso sempre aconteceu na história. No Egito, na Grécia Antiga, no Império Romano, nos países europeus durante a Idade Média, havia comunicação entre os espíritos e os vivos. Allan Kardec só organizou e criou um corpo de doutrina. O raciocínio que Kardec utilizava era: os fenômenos são concretos, nós podemos observá-los. O sobrenatural não existe, quer dizer, tudo deve e pode ter uma explicação. Nada é sobrenatural. Sobrenatural que está além da natureza. Então, tudo pode ser explicado pelas leis da natureza. Hoje, eu posso não conhecer as leis que lhe dão explicação, mas isso não invalida a existência desse fenômeno. Então, o que se verificava ali, no caso das mesas girantes, teria que ser algo natural, uma vez que ele conseguiu comprovar que não era fraude, ou seja, que não estava ninguém manipulando a mesa de forma a ela ter aqueles efeitos. Então, deveria estar sujeito às leis da natureza. Então, por isso é que ele classificou o espiritismo como sendo uma ciência de observação. Observar os fatos e encontrar as explicações da natureza que lhe dão explicação. Então, ele concluiu que tinha alguma coisa de racional ali, existia uma força que ainda não era conhecida e que, por essa razão, ainda era inexplicada. E uma nova ciência, então, deveria surgir para lhe dar essas explicações. Se nós formos ler em blogs céticos, acreditem que existem blogs céticos, eles combatem o espiritismo, quer dizer, eles não combatem diretamente, eles pedem prova material da existência dos espíritos. Então eles falam, vocês espíritas dizem que os espíritos existem, prova que eles existem. Provando, a ciência podendo comprovar que o espírito existe, está claro, né? Ou seja, parece que eles querem uma materialização coletiva de espíritos, ou que os espíritos viessem expandir o nosso conhecimento científico para encontrar as respostas científicas. Mas Kardec dizia que, quando surge um fato novo e que não é explicado, que a ciência não explica, nós, em vez de negar esse fenômeno, ou então atribuir esse fenômeno a alguma coisa sobrenatural, nós temos que ampliar a ciência para compreendê-lo. Então, se existe um fenômeno que a ciência hoje não explica, eu não posso negar que aquele fenômeno existe. Ou eu não posso também dizer que aquele fenômeno é alguma coisa sobrenatural. Não. A ciência hoje não explica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar a ciência para encontrar aquela resposta, porque aquele fato é real. Então, eles questionam por que os espíritos não se manifestam
publicamente, categoricamente, para provar que eles existem, né? Como é que eles poderiam comprovar materialmente que eles existem? Como é que a ciência hoje consegue provar materialmente que um espírito existe? A ciência hoje não tem esse conhecimento, não tem esse avanço. Nós também não temos o progresso moral que nos permita chegar a esse conhecimento. Eles falam sobre os médiuns fraudadores, coisa que Allan Kardec já combateu. Existem médiuns fraudadores, é óbvio que existem, como existem médiuns sérios. Isso não nega, isso não invalida a existência do fenômeno mediúnico. Eles diziam também, por exemplo, que o Espiritismo queria ressuscitar as crenças no sobrenatural, o que também não é verdade, porque o Espiritismo repele qualquer coisa que possa parecer sobrenatural. Ele rejeita tudo. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos lhes respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. O sentido e o conhecimento formal. Nós hoje não temos conhecimento que nos permite ter essa compreensão da existência de Deus. Por isso que quando pergunta o que é Deus, né, logicamente que nós não podemos imaginar como sendo Deus uma pessoa, alguém, né, como as antigas crenças diziam. Alguém que está sentado, aquela barbinha branca, né? Então Kardec, de forma sábia, pergunta: o que é Deus? Os espíritos respondem: o princípio de tudo, a causa primária de tudo, né? A inteligência suprema. Isso não é muita coisa para quem quer concretamente saber o que é Deus. Isso não é muita coisa. Mas é muito para nós que imaginávamos, isso há 150 e poucos anos atrás, que Deus era alguém que estava sobre as nuvens, sentado num trono, comandando tudo, né? Então, Deus é uma inteligência. Agora, qual é a natureza material de Deus? Isso é importante agora para mim? Ou seja, se eu, como cético, eu repilo essa ideia da existência de Deus por causa dessa explicação, eu penso, isso é um pensamento meu, eu penso que esse cético ele está sendo muito orgulhoso, muito vaidoso, querendo a satisfação pessoal que Deus venha se manifestar para ele. Olha, oi, sou Deus. Então hoje nós temos condição de compreender pela razão que Deus é uma inteligência, é a causa primária, tudo veio dele. E por enquanto, ainda 150 e poucos anos depois do Espiritismo ter sido codificado, do Livro dos Espíritos ter sido publicado, para nós ainda é suficiente, julgo eu. E o comentário que Kardec faz à questão 11, ele diz que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então está aí tudo que eu falei, em poucas palavras, né? O homem ainda não possui faculdades suficientes para compreender a natureza de Deus. Quando nós evoluirmos, atingirmos uma condição espiritual e moral mais elevada, nós vamos ter essa capacidade. Há muito que aprender, nós temos muito que aprender, muito que progredir. Conhecer a natureza íntima de Deus, eu diria que é das menores coisas. Então, o ceticismo moderado, ele deve nortear as atitudes de qualquer um de nós na nossa vida cotidiana. Porque, com muito mais razão ainda, quando nós inserimos nesse tempero os fatores extrasensoriais, aquelas coisas que os nossos 5 sentidos não conseguem perceber, que sucede muitas dúvidas,
suscita muitas dúvidas essa questão. Eu, por exemplo, sou espírita e eu não tenho nenhuma evidência que eu digo de sentimento dos fenômenos espíritas. Eu não percebo nada, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Agora, eu sou espírita por quê? Pela lógica, pela razão. Porque é impossível acreditar que nós vivamos aqui 50, 80, 100, 120 anos e essa existência é necessária e suficiente para determinar o que eu serei no resto da eternidade. Existe alguma lógica nisso? Quando eu vou numa escola, quando eu entro na escola e não tenho aproveitamento naquele ano escolar, eu não volto para repetir? Por que na nossa vida não é assim? Só porque eu não tenho provas materiais de que eu não posso entender que deva ser assim? Outra coisa que nós temos que ter em conta, há médiuns fraudadores. Então, se eu chego ali na rua, aparece uma pessoa que eu nunca vi na vida, alegando uma manifestação mediúnica com uma mensagem para mim, por que eu vou acreditar? Agora, como Kardec dizia, pessoas sérias, ou elas são fraudadoras, ou elas estão alucinadas. Ou então, elas estão mistificando. Existe isso tudo. Então, nós podemos, pela análise do indivíduo, perceber em que caso ele se encontra. Então, esse ceticismo de Kardec, que é muito saudável, ele continua até hoje presente no Espiritismo. E é importante que isso continue dessa forma, porque, senão, nós podemos cair em uma série de armadilhas, como da crendice, como do misticismo, como da fantasia, como do milagre, como da idolatria, e assim por diante. Então, é lógico que a existência dos espíritos não será, pelo menos por agora, comprovada através de equações matemáticas ou então sensores eletrônicos. Hoje nós não vamos comprovar dessa forma. Nós observamos que existem vários experimentos que pessoas executam na tentativa de comprovar qualquer coisa, e há espíritos negativos, espíritos inferiores, que buscam inviabilizar, buscam prejudicar esses estudos para que nós não possamos comprovar e dar margem a esse corpo de céticos a criticar e a colocar em causa tudo isso. A humanidade ainda não alcançou o progresso moral, o progresso intelectual suficiente para poder ter acesso a essas informações, a essas tecnologias. Nós sabemos muito bem o que as tecnologias de ponta podem ser feitas pelo homem hoje em dia. Quanta desgraça, quanto prejuízo que as tecnologias, apesar de elas serem boas, porque, na verdade, uma tecnologia ela é neutra, não é boa nem má, depende de quem dá uso. Então, nós sabemos que ainda hoje as tecnologias são muito mal aplicadas, né? Nós vemos essas redes sociais como são usadas para enganar as pessoas, e só para citar um fato. Então, nós ainda não temos alcance moral para utilizar tecnologias mais avançadas, por isso que nos é vedado, né? Os céticos científicos, eles não conseguem ainda adicionar a moral nas suas equações matemáticas. Hoje ainda não dá para botar a moral como uma variável de uma equação. Então, nós podemos observar, por exemplo, aquele livro As Mães do Chico, em que Chico ele recebia mensagens psicografadas de determinados seres. Essas mensagens eram lidas, essas mensagens continham detalhes da vida pessoal de quem enviou a mensagem e de determinadas outras pessoas. E uma pessoa na plateia, que não era previamente conhecida por Kardec, por Chico Xavier, identifica os detalhes da vida e se identifica como sendo um parente daquele. Então, isso é uma prova. Agora, o cético vai dizer o seguinte:
prova que aquela pessoa não era conhecida de Chico, prova que aquilo não é armação. Então, se eu sou cético, nada vai me convencer. O Espiritismo não é um racionalismo cego, radical, e também não pretende explicar todas as coisas, tudo que acontece. Né? Por quê? Porque somente Deus é a inteligência suprema. Então, o Espiritismo ele deve reconhecer os limites da sua doutrina, os limites da razão humana, e quando alguma coisa aparecer no universo, nós então haveremos de estudá-lo, alguma coisa há de ser desenvolvida que os nossos 5 sentidos não sejam capazes de percebê-los. Então, com essa mensagem, essa apresentação, ela não é uma crítica aos céticos, naturalmente, é saudável. Ele espera que eu prove, figura de linguagem, ele espera que os espíritas provem que os espíritos existem, só que o cético tem que perceber que eu não quero provar nada, o espiritismo está aí, é isso. Ele não tem que me provar nada e eu não tenho que provar nada a ele. Quem quer, quem aceita, segue. Eu não conheço nenhum espírita que empurra o espiritismo goela abaixo das pessoas. Eu não conheço nenhum. O espiritismo é divulgado pelos espíritos, como nas apresentações semanais que acontecem não só nessa casa, como em todas as casas espíritas, para aqueles que querem conhecer, que estão dispostos a conhecer mais e melhor, se aprofundar no estudo. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar, para que nós possamos fazer uso da nossa razão e chegarmos às nossas próprias conclusões e ficarmos satisfeitos com elas. Que assim seja.